Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? O professor Manuel está aqui para fazer uma revisão do conteúdo de ciências. Vocês vão lembrar que nos últimos dias nós temos trabalhado bastante o conteúdo animais. Aliás, o nosso livro de ciências, ele é todo recheado de belas imagens e muita informação sobre o reino animal, não é verdade? Pois é, nós trabalhamos até agora 3 unidades. E aí lá no nosso planejamento a gente tem colocado uns vídeos do YouTube, outros profissionais falando, mostrando e explicando esse reino. E eu espero que todo mundo esteja aproveitando bastante isso, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês aqui, aliás, vamos começar fazendo uma revisãozinha? Lá na unidade 1, nós trabalhamos sobre locomoção e alimentação. Todo mundo sabe o que é locomoção, né? Locomoção é andar, se movimentar. Eles se movimentam, uns caminham, outros voam, outros se arrastam, alguns nadam, isso é se movimentar. Alimentação, aí nós também temos aí os animais que se alimentam de vegetais, herbívoros, os animais que se alimentam de carnes são os carnívoros e os que juntam um pouco de cada coisa são onívoros, ok? Tá. Lá na unidade 2, nós trabalhamos sobre o revestimento e a reprodução. Revestimento, professor? Como é que o corpo desses animais é coberto? No caso do ser humano, né, a gente tem um corpo coberto de pele e pelo, né? Mesmo pequenininhos, alguns com mais, outros com menos, mas temos pelos no nosso corpo, ó. Mas existem animais que têm penas, existem animais que têm escamas, outros animais têm a pele muito lisa e não tem nem, como algumas espécies de peixe, por exemplo. Então há uma variedade disso. E a reprodução? A reprodução é como esse animal, como eles preservam a sua espécie, como é que eles se mantêm existindo. No caso do ser humano, por exemplo, a mamãe tem um filhote desenvolve dentro da barriga. Isso faz do ser humano um mamífero. Existem outros mamíferos, mas existem animais que põem ovos, existem animais que colocam o ovo, chocam o ovo e aí depois esse animal vai nascer, o exemplo da galinha. Existem animais que colocam os ovos lá na água e depois esses ovos vão se transformar em outras espécies, é o caso dos anfíbios, né? No caso do sapo, da rã. Pois é, isso foi na unidade 2. Na unidade 3 nós falamos da diversidade animal. Diversidade é variedade, né? Então, diversidade. E aí, o nosso livro vai trazer dois grandes grupos nessa diversidade, nessa variedade. O primeiro grupo é o grupo dos animais vertebrados. E vocês, eu tenho certeza, aprenderam, viram o vídeo, viram a classificação. Acho que está todo mundo bem esperto nisso. O outro grupo a gente vai começar depois, tá? Já que eu falei de animal vertebrado e invertebrado, que é o que eu falei para depois, deixa eu lembrar que um outro item que a gente tratou nas nossas aulas. Os animais domésticos e selvagens, né? Doméstico, aquele que a gente tem por hábito criar na casa da gente, o cachorro, o gato, né? O peixe e outros. E os animais selvagens, aqueles que vivem especificamente no meio ambiente, na natureza, né? O leão, o tigre, ou outros animais que vivem no fundo do mar também, tá? Mas sim, então vamos voltar lá para a terceira unidade, para a diversidade animal, para a variedade animal, falando especificamente dos animais vertebrados. Esse nome vertebrado, ele vem de vértebra. O animal tem que ter vértebras para formar uma coluna vertebral e um crânio. São as duas principais características dos animais vertebrados. Um bom exemplo é o ser humano. Então eu trouxe aqui, ó, um amiguinho para ajudar a gente. Tá vendo aqui nesse esqueleto aqui? Nós temos aqui esses ossinhos aqui, ó, nas costas. Cada ossinho desse é uma vértebra e eles se juntam e formam uma coluna vertebral ligada ao crânio. Então, essas são as características para o vertebrado. No exemplar que nós temos aqui do ser humano, essa estrutura óssea, o esqueleto, não se encerra apenas na coluna vertebral e no crânio. Ele tem braços, né? Ele tem aqui a caixa, as costelas que formam um fecho, formam essa caixa torácica, onde fica o coração, né? E outros órgãos, o pulmão. Tem essa estrutura aqui que ajuda a segurar as pernas, né? Ó, tem as perninhas aqui, ó, todas as pernas aqui, e depois das pernas tem o pé, tem toda uma estrutura. Ok, esse é o ser humano. Mas existem outras espécies que têm apenas a coluna vertebral, o crânio, e não tem toda essa estrutura. Exemplo, o peixe. Se você pegar o peixe, você vai ver que tem uma coluna lá, aquele meio com as espinhas, que segura as espinhas, e a cabeça dele. Então, acabou por aí, né? Variedade animal. Sim, estamos falando dos animais vertebrados. Eu preparei algumas fichinhas aqui para ajudar a gente a revisar essa unidade. Combinado? Vamos lá? Então, primeiro lembrar que estamos falando dos animais. E especificamente desses animais, nós vamos falar dos dois grandes grupos.
Minto, vamos falar de um grande grupo. Eu vou mostrar os dois, mas só vamos falar de um. Aqui nós temos os animais, o grupo dos vertebrados, vai ficar aqui desse ladinho aqui. E nós temos aqui os animais invertebrados, que é o segundo grupo. E que nós não vamos falar deles agora, né? Nas próximas unidades, aí a gente vai detalhar um pouco mais sobre esse grupo. Vamos deixar aqui para saber que ele existe. E dentro do grupo dos vertebrados? Isso é importante. Vamos começar com os mamíferos. Então nós sabemos que os mamíferos são animais que mamam desde cedo e que se desenvolvem no corpo da mãe, nascem na barriga da mãe. Peixes vivem na água, alguns têm corpo liso, outros coberto de escama, né? Os peixes se reproduzem através de ovos, e aí tem algumas características de algumas espécies, mas o normal é que eles depositem os ovos na água, esses ovos vão ser fecundados e aí vão eclodir e nascerem novos filhotes. E a gente pode depois tirar um momento para falar especificamente disso, né? Aves, ainda dentro do grupo dos vertebrados. As aves têm o corpo coberto de pena, a grande maioria, né, tem. Existem aves com a pelugem tão fininha que parece que não existe, mas a maioria é com penas, né? Algumas delas voam, outras não voam, né? E se reproduzem de ovos, através de ovos. Anfíbios. Esse grupo é extremamente curioso, gente. O melhor exemplo que eu vou dar para vocês aqui são as rãs, pererecas, né? Eles nascem na água, né? Quando nascem lá, o ovinho, eles se desenvolvem e aí eles perdem a nadadeira, criam patas, perdem a cauda, que são os girinos, e se transformam no sapo e vêm viver na terra. Então é curiosíssimo isso. Outro exemplo, as tartarugas, né, que vivem no mar. Elas só vêm à terra para depositar os ovinhos dela lá, naquele buraquinho na areia, na praia, depois voltam para o mar e esses bichinhos nascem, depois vão viver no mar também. Por último, desses invertebrados, nós temos aqui os répteis, animais curiosos, têm o corpo, muitos deles, coberto de escamas. Um bom exemplo são as cobras e os jacarés, né? Esses animais se reproduzem também através de ovos e nós vamos encontrá-los com uma diversidade enorme nas florestas brasileiras, ok? Isso é uma revisão da nossa última unidade, os animais vertebrados. Eu espero que eu tenha ajudado você a lembrar desses conceitos. Vocês não precisam decorar tudo, mas precisam entender que o reino animal ele é muito diversificado. Existem muitas espécies, existem muitos grupos. E uma ajuda que vocês vão ter é o nosso livro de ciências. Como eu falei lá no começo do vídeo, esse livro está recheado de imagens e de informações. Então, leiam com atenção, prestem, guardem as informações, as curiosidades e vocês vão ficar feras nesse conteúdo. Nas próximas aulas, nós vamos falar do outro grupo, do grupo dos invertebrados. Tá bom? Então, até lá!